Abra a tua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. E nós vamos estar falando sobre este tema aqui, um beco com saída. Principiando esse mês de maio, irmãos, que a gente vai dar ênfase ao mês da família, eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto, pensando aqui numa crise grave, num momento difícil que Davi e os seus comandados viveram. Olhando especificamente para o versículo de número 3 do capítulo 30 de 1 Samuel, que foi o texto proposto para pensarmos sobre este tema, um beco com saída, já que popularmente nós ouvimos essa expressão assim, quando nos encontramos em um beco sem saída, não é? Mas quero propor a gente pensar nisso, quando nós nos debruçarmos em cima de alguns versículos desse capítulo. Mas preste atenção no versículo de número 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Irmãos, preste bem atenção. Davi, é muito bom conhecer a história de Davi, e você ver como que Deus revela, existe muita semelhança sim, com os desafios que nós temos nas nossas vidas. O contexto desse texto, e deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, Davi, ele estava passando por um tempo, ao final de um tempo, em que parecia que ele estava em um beco sem saída. Ele precisou, em sua fuga do rei Saul, que queria matá-lo, ele precisou se aliar na época, com os piores inimigos da nação judaica, que eram os filisteus. E ele ficou amigo de um dos reis dos filisteus, o rei Aquis. E aquele rei teve um período de mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento com Davi, em que ele foi abençoado pela fidelidade de Davi, pela destreza de Davi. Davi era uma espécie de um mercenário daquele homem, mas um mercenário de guerra, mercenário que recebeu uma proteção daquele rei, ganhou uma cidade daquele rei. Ziclag foi uma cidade dada por Aquis a Davi, para que Davi, junto com seus homens, pudesse abrigar ali a sua família, seus pais, suas esposas, seus filhos, e ali estavam. Só que chegou em um momento que os filisteus estavam se preparando para guerrear contra a nação de Davi, contra Israel, e Davi teria que guerrear contra Israel. Davi então ficou em um beco aparentemente sem saída, mas com Deus, preste bem atenção, não existe situações em que o nosso Deus não possa mudar, amém? As circunstâncias, a fama de Davi fez com que Deus lhe desse livramento. Quando você vai conhecer o contexto desse texto, você vai ver Davi sendo dispensado da sua necessidade de lutar contra o povo de Israel, por um livramento que Deus deu para Davi através da insatisfação dos príncipes filisteus, que não aceitavam que Davi lutasse ao lado deles. Eles tinham medo de Davi. De um momento ao outro, Davi se unir para Israel e traí-los e entregá-los na mão dos israelitas. Então aqui chegou para Davi e falou: você pode, aquele beco que parecia sem saída, que Davi teria que lutar contra o seu povo, se transformou em um livramento, porque aquela insatisfação de todos os príncipes filisteus fez com que Davi fosse dispensado. Eu imagino Davi assim, sentindo um grande alívio, louvando a Deus e voltando para a cidade de Ziclag agora, apenas para reencontrar. E de repente eles se encontram com uma grande desgraça. A cidade deles havia sido invadida por um grupo
de amalequitas. Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram prisioneiros todos os que estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Olha aqui para mim, essa informação, a ninguém mataram, só eu e você temos, porque uma invasão naquela época, imagine assim, o que eles supunham, quando viram a cidade toda destruída? Mataram todo mundo, invadiram e mataram a todos. Essa é uma realidade que acontece conosco, irmãos, que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, é sempre um alvo da invasão do inimigo, e ele arranja várias formas para fazê-lo, e o que eles tinham como convicção ali, é de que tudo havia acabado. E aí a gente vai entrar aqui no drama Davi com seus 600 homens, diante daquele quadro, aparentemente um beco sem saída, porque a morte, para aqueles que não têm a Cristo, é realmente um beco sem saída, morreu, acabou. Ser invadidos pelo inimigo, destruído pelo inimigo naquele tempo, não tinha saída, eles destruíam tudo, eles só levavam os bens e os animais. Então eles estavam ali aparentemente diante, de repente, de uma situação que era imutável. Mas vamos entrar nesse drama aqui, vamos ver o que a Bíblia tem para falar conosco, diante desse dia tão terrível na vida de Davi e seus homens. A gente começa a reagir, né? E a primeira coisa que eu aprendo aqui é como não reagir diante de uma situação desesperadora. Existe uma escritora, o nome dela é Claire Lucy. Ela tem uma frase que eu gostei muito, que ela diz assim, não há situação desesperadoras. O que existem são pessoas que se desesperam em certas situações. E é impressionante quando você olha para o versículo 4, você começa a ver aquele povo reagindo àquela aparente desgraça. Foi uma desgraça, a cidade estava incendiada, estava saqueada, eles não tinham noção ainda do que havia acontecido com a sua família, com a família de cada um. Olhe para o versículo de número 4, a Bíblia vai dizer assim, então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã, Jezarel, Abigail, Carmelo, e fora a mulher que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. No primeiro momento, como não reagir? O excesso do desespero, o excesso chorar, irmãos, é uma necessidade, mas o perigo, quando nós começamos a fazer isso em excesso, a gente começa a perder a visão da solução. Aqueles homens entraram no desespero, daí eles começaram, com a primeira ideia que eles tiveram, procuraram um culpado. Vocês lembram quando o pastor Roque aqui, antes da ministração das meninas, que foi muito linda, falou, essa questão da gente estar procurando, eles já elegeram o culpado dali, o culpado foi o líder, o culpado foi Davi. Você nos colocou nessa história de mercenário, você nos fez sair dessa cidade para guerrear as batalhas dos outros, agora olha só, e eles queriam apedrejar Davi, porque a gente procura mesmo, quem é o culpado para a nossa nação estar do jeito que está? Nós já temos os nossos culpados. Quem são os culpados para a nossa cidade estar do jeito que está? Nós já temos. Nós estamos sempre assim, é uma prática nossa. Quem é o culpado por nossa família estar do jeito que está? Cada um arranja o culpado para isso. Aqueles homens de Davi, é impressionante, eles
reagir errado num primeiro momento, mas quando a gente coloca Deus na história, olha para o versículo de número 8, aí as coisas começam a mudar. Davi foi buscar no Senhor. Gente, nós temos um norte, nós somos as pessoas mais privilegiadas que tem sobre a face da terra, não porque não temos problemas, não porque a nossa família não é alvo da ação do inimigo, é porque nós temos o nosso Deus que vai estar sempre pronto a nos fortalecer, a dar a direção que eu preciso para sair da situação adversa em que eu me encontro. Nós somos crente. As pessoas, você é crente agora, então você não tem problema. Não, nós temos problemas. Nós temos problemas, até muitas vezes piores do que o dos outros. Mas quando procuramos a Deus, por favor, olhe comigo para o versículo de número 8, que a gente vai ver, a primeira parte, como não reagir, né? Procurar culpados, chorar demasiadamente, querer matar quem deve ficar vivo, queriam matar Davi, vai vendo. Olha para o versículo de número 6, a gente vai ver que Davi se esforçou no Senhor. Aí você olha para o versículo de número 8, por favor, acompanhe comigo. A Bíblia vai dizer assim, então, olhe comigo para o versículo número 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor. Assim a gente começa a reagir certo. Vamos ver com Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz, vamos ver como vai estar o meu coração depois de um período de oração, debruçado em cima do desafio que eu tenho que vencer. Davi então começa a reagir de maneira certa. Procure sempre a direção de Deus, até mesmo quando parece que o óbvio precisa ser feito. Claro que Davi tinha que ir atrás daqueles homens, mas ele precisava primeiro falar com Deus para ver se valia a pena mesmo. Por quê? Não adiantaria sair ali todos desesperados, sem estarem se precavendo e ir em direção do que não dava mais para resolver. Se os amalequitas tivessem assassinado toda a família, não valeria a pena expor tanta gente para morrer. Mas eles procuraram a direção de Deus. Olhe por favor, queridos, a Bíblia vai dizer assim, na continuidade do versículo de número 8 aí, e ele perguntou a Deus, devo perseguir ao bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então Deus já deu o toque. Tem os prisioneiros, nem todos estão mortos. É impressionante que Davi, o beco começa a ter uma saída, né? A solução não era tão complicada assim. Havia possibilidade de restauração, havia possibilidade de mudança da situação. Eu quero que você creia nisso. Tem hora que nós estamos enfrentando uma situação tão adversa, tão complicada, que os nossos olhos, o nosso desespero, a nossa angústia, muitas vezes nos deixa pensando mais no pior que está acontecendo, do que no que Deus pode fazer com aquele pior. Ao seguir a orientação de Deus, Davi então está indo em direção à saída. E como é que eu faço isso? Tomando posse do que Deus tem para mim, é o que vai acontecer. O que Deus diz para Davi? Persegue-os, porque de certo os alcançarás e libertará os prisioneiros. E que a Bíblia, quais são as garantias que a Bíblia tem para nós quando nós lutamos sob a orientação do Senhor? Todas as garantias de vitória. A primeira é que a gente não vai perder nunca. Somos mais que vencedores sobre todas as coisas, conforme diz Romanos 8,37. Então é impressionante como nós temos, quando seguimos a orientação de Deus, nós nunca vamos estar num beco sem saída. Vai ter sempre uma saída.
a vitória é certa. Eu ouvi um comentário sobre a queda da muralha de Jericó essa semana, que eu achei muito interessante. As muralhas de Jericó não caíram porque o povo gritou, mas caiu porque o povo obedeceu. Amém, igreja? As nossas vitórias, elas não estão nos nossos esforços, elas estão na minha disposição de obedecer o que Deus está mandando que eu faça. E quando eu olho aqui, Jesus então, ou melhor, Deus então, coloca em Davi aquela disposição para ir em busca da solução daquele problema. Davi então se dispõe a ir com seus 600 homens, mas aconteceu uma coisa no percurso, irmãos. Por favor, olhe comigo no capítulo de número 30, para o versículo de número 24, a Bíblia vai dizer assim, melhor, no versículo de número 21, antes um pouco, perdão, igreja. A Bíblia vai mostrar um encontro que Davi teve com uma pessoa, e eu quero parar um pouquinho aqui, no ridículo, no estranho, em uma solução que vem de Deus, que nem sempre está nos nossos padrões. Você olha para aquela marcha que Davi está indo, aí de repente, olhe para o versículo de número 9, alguns homens se cansam. Olha o versículo: Davi e seus 600 homens estavam com eles e foram ao ribeirão de Peor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Olha aqui para mim, isso acontece de vez em quando. Alguns se cansam, e não é que eles estão querendo desistir, eles não estão aguentando mais. É a hora que a gente precisa batalhar uns pelos outros. Eu achei muito interessante a Bíblia cuidar de nos dar esse detalhe aqui, de que eles estavam indo, todos ansiosos, para recuperar os seus filhos, mas 200 daqueles guerreiros não aguentaram, chegaram à beira de um ribeiro e pararam. Nós não aguentamos mais. Eu quero dizer para a igreja, eu quero dizer para você, eu quero dizer para você pai, mãe, eu quero dizer para você filho, que de vez em quando alguém se cansa, alguém não consegue mais, mas você ainda consegue. E você que está cansado, eu achei tão interessante a utilidade que Davi deu para aqueles homens. Ele falou assim: ó, então tá, vocês ficam aqui cuidando da bagagem, já que você cansou, fique aqui, mas continue sendo útil. O problema é que algumas pessoas se cansam e falam assim: eu não vou não, e nem adianta ir, para com isso. Sabe os cansados que quer que todos cansem junto com eles? Essa que é a parte ruim. Canse, mas faça algo que está ainda ao teu alcance. Davi deu uma utilidade para aqueles homens: ó, fique aí guardando as bagagens. E eles ficaram, acompanhem comigo. Aí eles encontraram o esquisitão, uma pessoa que é o retrato do que o inimigo faz, que é o objetivo que Jesus tem para conosco, de como tratar com esses destruídos pelo inimigo, e o que fazer com eles. Irmãos, olha que coisa linda aqui. Depois daquele momento em que alguns se cansaram e ficaram ali cuidando da bagagem, e Davi não forçou a barra com eles não, tá? Você vai olhar para o versículo de número 10, Davi falou assim, Davi continuou, os 200 ficaram ali, todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Não, bora, vocês ficam aí que a gente tem que ir.
a gente tem que ir. Nada de ficar forçando a barra com quem não está podendo ou com quem não está querendo. Se você é um daqueles que não tem força para continuar, então fique para trás, fique, mas fazendo o certo, dando um apoio. Aí eles encontram, olha irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Encontraram, eu quero chamar a atenção para esse momento aqui, ó. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi e deram-lhe água e comida, um pedaço de pão e de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu: eu sou um jovem egípcio, servo de Amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Quem é esse homem, irmãs? Quem que é esse indivíduo aqui? É a saída, olha que coisa maravilhosa. Ele é a saída do beco que Davi estava com a sua família, na perseguição. E esse homem para mim é um retrato do que exatamente a Bíblia quer nos ensinar. Primeiro, quando você não serve mais, no mundo religioso, no mundo onde não há ação do Espírito Santo de Deus, onde não é Jesus que reina, onde os corações estão sendo motivados mais pelo que a pessoa tem para te oferecer, do que o que aquilo vai glorificar a Deus, as pessoas são descartáveis. Esse jovem, ele conta para Davi assim, ó: eu sou um egípcio, sou servo de um amalequita, mas só que eu fiquei doente, e eles me abandonaram, deixaram eu para trás. Mas olha o que Davi faz com esse indivíduo, eu acho maravilhoso demais. Isso é tudo que nós precisamos fazer, isso é tudo que o Evangelho nos ensina. A Bíblia vai dizer assim, ó: quando ele encontra um homem, esse homem vai se transformar na saída do beco, vai se transformar na solução do problema, porque enquanto Satanás descarta as pessoas, destrói as pessoas, enquanto esse sistema mundano deixa bem claro que as pessoas não servem para nada, nosso Deus vai lá e é especialista em fazer dos piores os melhores. Amém? Poderíamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Mas as ações de Davi são muito evangélico. É muito evangelho aqui, ó. Primeiro, dão água para ele. Primeiro, dão pão para ele. O que é isso? Numa pessoa perdida, destruída por esse mundo maligno, se não darmos para ele a água da vida e o pão da vida, e depois eles dão alguma coisa doce para eles, dá bolo, dá uva, dá isso, dá energia para ele se recobrar. O Evangelho é isso. As pessoas destruídas, acabadas pela ação do inimigo, precisa comer do pão da vida, precisa beber da água da vida, precisa se deliciar com o Espírito Santo de Deus. E eles dão tudo que aquele homem precisa, deram pão, depois deram água, salvação, a água da vida e o pão da vida. É disso que eu preciso. Porque aquele homem havia sido abandonado. Eu ainda vou falar de novo um dia sobre esse indivíduo, sobre como ele é a personificação de Jesus, mas não hoje. Hoje eu quero falar do que Davi fez com esse cara, mas outro dia eu ainda volto a falar sobre esse indivíduo, porque é muito interessante a gente ver aqui a semelhança desse carinha aqui. E hoje um amigo meu, quando eu estava vendo o meu irmão Joel lá em Ouro Preto, estava vendo o texto que eu sempre mando para ele, ele pegou e começou a me falar alguma coisa sobre esse cara, que eu falei assim: nossa, deixa essa mensagem para outro dia, eu ainda vou pregar e vou te citar lá. Mas hoje eu quero falar, irmãos, dessa coisa assim, ó. Encontraram um homem abandonado pelo seu senhor, pois ele estava doente, um homem sem nome, porém era a chave da solução, abandonado ali. Como faz?
esse mundo maligno, abandona as pessoas quando elas não servem mais. Fizeram com aquele homem o fundamental, lhe deram o pão, lhe deram água, lhe deram a salvação em Cristo Jesus. Depois lhe deram um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de uva, e ele comeu, aí voltou, ele ficou todo, a Bíblia diz que ele recobrou a sua saúde física, emocional e espiritual. Fizeram com ele o que o Evangelho tem para qualquer pessoa, para você se restabelecer de novo. Depois que ele estava bem, ele estava pronto para ser usado por Deus e para ser útil. Olha comigo para o versículo de número 13. Davi lhe perguntou: a quem você pertence, de onde vem? Ele disse: eu sou um egípcio. Versículo 14, ele começa a abrir o jogo. Nós atacamos a Neguebe e dos Queriatitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, incendiamos a cidade de Ziclag. Davi, então foram vocês. Esse homem começa a ser a solução. Irmãos, olha como é lindo esse texto. Eu sou apaixonado por essa passagem. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Aí esse homem tem uma reação, que é uma reação dada por Deus. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou dizer uma coisa para você: a proposta que Deus tem para solucionar a sua vida, Ele entende que você é uma pessoa que tem uma mente comercial. Você quer algo em troca, e Deus tem algo em troca para te dar. A capacitação de agora você não andar mais sozinho, a capacitação de você ser nutrido por Deus, restabelecido por Deus, para vencer as batalhas da sua vida, para ser útil para esse Deus. Eu acho interessante o que esse jovem egípcio aqui diz. Acompanhe comigo, por favor, irmãos. Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu Senhor? Então eu te levarei até eles. Davi diz. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. A partir de agora, queridos, aquele homem foi usado por Deus como sendo a saída do beco daquela situação. E aquele homem é tão interessante que ele conta a história dele para Davi, e quando nós ouvimos a história das pessoas, a gente percebe o que eu posso fazer por quem está precisando de ter uma tremenda experiência com Deus e se transformar em alguém útil na mão de Deus. Davi garantiu àquele jovem que ele teria a sua vida como galardão, como presente, e aquele jovem então foi o instrumento de Deus para a restauração, para a recuperação da família de Davi. Concluindo, olhe comigo, por favor, dos versículos 16 até o versículo de número 20. Quando ele levou Davi até lá, os caras estavam espalhados. Versículo de número 17: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que não fora levada. Davi recuperou tudo. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata daquilo que é preciso ser recuperado, Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai nos deixar na mão.
aquilo que parecia ser uma grande desgraça, aquilo que parecia ser algo sem solução, um beco sem saída, a gente vai vendo a ação de Deus, Deus usando todas as circunstâncias, para chegarmos neste ponto de vitória. Davi recuperou tudo. As coisas mais valiosas para ele eram os filhos, era a família, eram as pessoas. Mas Deus também lhe deu a recuperação dos bens. E já que os amalequitas tinham sido todos destruídos, houve um despojo de guerra ali, mas isso não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é que você saiba disso. Não existe situação adversa que você junto com a sua família possa ter entrado, ou você na sua batalha, em que ao procurar a direção, a procurar a orientação, ao se dispor a obedecer a Deus, ao ser sensível às coisas que Deus vai fazer. Olha, Deus vai dar algumas ordens esquisitas assim, Deus vai colocar alguns, esse homem mesmo, era um largado lá na beira da estrada, Deus usa aquele homem, Davi age com aquele homem do jeito que tem que agir, dando para ele o que ele precisava. E o que as pessoas precisam, gente? As pessoas precisam do pão da vida, da água da vida. As pessoas precisam ter a sua experiência com o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas costumam ser grandes instrumentos na mão do Senhor, para que eu seja, ao final da batalha que estou vivendo, eu tenha convicção. Teve um momento que eu achei que ia dar tudo errado, eu reagi errado, eu culpei pessoas de maneira errada, mas depois eu comecei a reagir certo. Eu procurei a orientação de Deus, eu procurei o que Deus tinha para mim, para que eu fizesse. E qual é o resultado disso? A saída da solução, o mover de Deus, a determinação de Deus e a bênção de Deus sobre a minha casa, a minha vida, meu ministério, meu trabalho, a batalha em que estou enfrentando. Amém, igreja?